Olá, eu sou o professor Hugo Freitas, sou professor de Química e a partir de hoje nós vamos lançar algumas videoaulas de Química básica para o ensino médio. E o objetivo desse canal não é de substituir as aulas presenciais, as aulas regulares, não, nada disso. E sim, o objetivo desse canal é servir como mais um apoio, servir como mais um instrumento para você que é estudante, unir com os seus conhecimentos que você já obteve em aulas regulares, as apostilas e outras fontes como a própria internet, servir como apenas mais um instrumento de apoio para que você consiga aumentar as suas chances nas provas classificatórias, nos exames do Enem, nas provas vestibulares e assim por diante. E também para você que tem a intenção, o objetivo de fazer uma revisão ou então simplesmente acrescentar algo no seu conteúdo de química aí. A videoaula número 1 vai ser feita sobre petróleo e suas características. É a porta de entrada para as videoaulas de química do carbono que nós vamos fazer a partir de agora, beleza? Contando com vocês aí, vamos que vamos. Na videoaula número 1, vamos abordar o petróleo e suas características. Nessa videoaula, vamos falar basicamente sobre esses 4 tópicos envolvendo o petróleo, que são a utilidade, a formação, a obtenção e a composição deste material. O petróleo. Por que falar do petróleo? Apesar dos avanços na tecnologia, o petróleo ainda é uma das principais fontes de 2 coisas muito importantes para a nossa sociedade. Primeiramente, o petróleo é uma fonte de combustível e, a partir do petróleo, ainda são obtidos vários tipos de materiais. No caso, o combustível ele é uma fonte de energia, ou seja, quem tem petróleo terá uma fonte de energia. Os materiais que são obtidos a partir do petróleo são, em maior parte, os plásticos, ou seja, 2 coisas que são muito utilizadas na nossa sociedade atual, que são os materiais plásticos e a energia. Assim, temos as 2 importâncias associadas ao petróleo, como fonte de combustível, e a partir do combustível é obtida energia, e também como fonte de diversos materiais, a saber, os plásticos de uma maneira geral. Mesmo apesar do avanço na tecnologia de energia limpa e de plásticos biodegradáveis, ainda temos o petróleo como uma das principais fontes desses 2 insumos. Então, temos agora, a partir de então, qual é a importância do petróleo? Fonte de combustível, fonte de materiais. O combustível, por sua vez, é uma fonte de energia, beleza? Vamos então aí seguir adiante. Do petróleo, feito de acordo com a temperatura e com o vácuo, são obtidas diversas frações. Sim, do petróleo são extraídas frações, as partes do petróleo que compõem o petróleo, que são a fração mais pesada, que como ela é pesada, ela vai ficar aqui no fundo, a fração de massa intermediária, ou seja, se é intermediária, significa que está aqui pelo meio. E, finalmente, a fração mais leve, que fica aqui no alto da torre de destilação. A fração mais pesada é, basicamente, o betume, o asfalto. São esses os materiais obtidos da fração pesada do petróleo. Já a fração intermediária, ela fornece os óleos combustíveis. Óleos combustíveis, como por exemplo, a querosene, gasolina, óleo diesel. E a fração leve do petróleo, ela é formada pelos gases, como por exemplo, o gás de cozinha, que é uma mistura, basicamente uma mistura de propano e butano, 2 gases presentes na fração leve do petróleo. A composição do petróleo, basicamente, se trata de uma
mistura. Uma mistura de várias substâncias químicas. Porém, na proporção, a maior parte dessas substâncias que formam o petróleo são formadas por apenas dois elementos químicos, que são o carbono, cujo símbolo é o C, e o hidrogênio, cujo símbolo é o H. Ah, o petróleo é formado só por carbono e hidrogênio? Não. Existem outras substâncias químicas misturadas. Se trata de uma mistura complexa. Porém, na proporção, os compostos que aparecem em maior quantidade, maior percentual na composição do petróleo são compostos químicos que têm como característica serem formados apenas por dois elementos químicos, carbono e hidrogênio. A esses compostos químicos são dados os nomes, é dado o nome hidrocarbonetos. Isso quer dizer que o petróleo ele é essencialmente uma mistura de hidrocarbonetos. E o que são hidrocarbonetos? São compostos químicos formados por dois elementos, que são o hidrogênio e o carbono. Tanto que isso fica bem claro quando nós vamos analisar o nome desses compostos. H de hidro e C de carbonetos. Então, para não ficar escrevendo toda hora essa palavra, que é uma palavra longa, né? Hidrocarbonetos, a gente vai representar eles pelos elementos básicos. Hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, representados pela sigla aqui HC, que são as siglas dos elementos carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos são as substâncias químicas que formam o petróleo na maior parte da massa dessa substância.